A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e é mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, eu sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Nós estamos no início desse ano salmodiando ao Senhor e o tema do Salmos 4 é a segurança do fiel a Deus. Um lindo salmos que diz: quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia me livraste, tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filho dos homens, até quando difamareis a minha honra? Até quando estarei amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilha para o fiel. O Senhor ouve quando eu invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que daquele que tem fartura nas épocas de vinho e trigo. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Que salmo! Um salmo que tem contexto e uma conexão aqui direta com Salmos 3. Mas esses salmos, que é um salmo de Davi. Nós falamos sobre os Salmos 3, se você quiser aproveitar para refletir sobre o contexto de cada salmo, em que circunstância Davi ou outros autores escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esses salmos, então não deixe de estudar. Esse salmo fala da possibilidade de encontrar em Deus paz, paz diante de uma dor. Uma pessoa que consegue dormir em paz, em segurança, apesar de tudo que ela vive, é uma pessoa que expressa uma confiança incomum. Uma pessoa que, apesar do dia mal, consegue deitar e dormir, demonstra o quão ela acredita no cuidado de Deus. Esse salmo é um salmo que fala com que eu e você devemos colocar a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa convicção no Senhor, porque sabemos que Ele é fiel. Essa estrutura desse salmo revela um clamor que o salmista Davi faz a Deus pela libertação, mas também um aviso que ele deixa para os ímpios, para as pessoas que estimulam a falsidade. E Davi, ele se invoca aqui, ele diz: ei, filho dos homens, até quando vocês vão difamar a minha honra, hein? Até quando vocês vão estar amando ilusões e procurando falsidade? Estes salmos que Davi fala sobre isso, e ele afirma que Deus é o único que pode, diante das perseguições, diante das astúcias e práticas de impiedade, conceder a mim e a você a verdadeira alegria e paz de espírito. Quando algumas lições que a gente pode aplicar à nossa vida pessoal. Primeiro, que quando nós invocamos a Deus, Deus responde.
Existem muitas pessoas que elas duvidam de tudo, elas duvidam inclusive que Deus é capaz de responder às suas orações. Eu não sei se você duvida disso, mas Davi ele tinha uma convicção tão plena nisso, que ele compreendia muito bem que quando ele falava com Deus, o próprio Deus respondia a ele e o livrava. E a maneira de Deus responder era concedendo a Davi livramento. E súplica não é simplesmente uma oração. Suplicar é muito mais do que orar. É pedir com humilde insistência, é rogar. Suplicar tem um conteúdo, um contexto de implorar por uma bênção. É além da oração, é a súplica. E ali ele estava dizendo: tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Davi não estava somente orando, ele estava mais do que orando, ele estava suplicando, ele estava humildemente insistindo em algo com Deus. E eu acho interessante que algumas pessoas elas desistem facilmente dos seus objetivos. E diante do dia mal, diante de uma perseguição, de uma batalha, de uma luta, ainda mais contra a falsidade, e você pode estar perguntando, existem exemplos na Bíblia sobre isso? Existe, eu vou te dar alguns. Davi, ele perguntou, até quando vocês vão me difamar? Existem tantas pessoas nesses últimos dias perseguindo pessoas dentro da igreja, eu fico admirada o número de cristãos que têm perdido tempo dentro da igreja perseguindo cristãos. Nossa, isso implica em tantas coisas. A priori, eu acho que uma das coisas mais terríveis é não conseguir atrair o mundo para dentro da igreja, porque a igreja perdeu o seu sabor, ela se tornou insípida. O sal não serve para mais nada. Existem pessoas dentro da igreja que elas não somente têm uma fé fingida, mas elas são fingidas, elas são falsas. E você pode estar perguntando, e tem gente assim? Claro que tem. A Bíblia fala de Judas, por exemplo, de uma certa feita que Jesus foi ungido na Páscoa por uma mulher pecadora e vendo Judas que ela havia quebrado um vaso de alabastro diante do Senhor, ou de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungindo os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos, Judas, ele pega um pouquinho de ar, na minha linguagem aqui nordestina, ele começa a dizer ali, esse negócio aí dava para ser vendido por 300 denários e poderia ter sido dado aos pobres. E ele expõe a sua opinião com uma falsidade tremenda, porque existem muitas pessoas que elas falam coisas aparentemente até lógica no que elas dizem, como aquela mulher que estava, quando Paulo e Silas estavam caminhando pregando o evangelho, ela elogiou, era uma escrava, uma endemoniada com espírito imundo, e disse, eles são homens de Deus e anunciam o caminho da salvação. E Paulo teve que repreender o espírito imundo da mulher. Nem todo elogio vem de Deus, né? Como toda crítica também não vem do diabo. É claro, e para isso precisamos saber quando é o Espírito Santo, quando é a carne falando e quando é Satanás falando também, não é? E nesse contexto, Judas, ele faz isso. E a Bíblia diz lá em João 12, o verso 6, que ele não falou aquilo por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Ou seja, uma coisa é o que você fala e outra coisa é a intenção com que você diz. Sabe, a Bíblia diz que ele era responsável pela bolsa de dinheiro e que frequentemente ele tirava daquela bolsa o valor que era depositado. E é claro que Jesus conhece a mim e a você. Como Jesus disse, olha, deixa os pobres, deixa a mulher em paz. Porque foi para esse dia que ela guardou tudo isso. Jesus é muito educado, ele tem uma palavra para todas as coisas, para todos os momentos, ele tem uma palavra amiga. Esse mesmo Judas foi o mesmo que entregou o Senhor e ele próprio chamou ele de amigo. Para que tu viestes, amigo, na hora de entregá-lo à morte?
aos seus adversários. Ele próprio, o Judas, um falso cristão, ele vendeu, se vendeu, ele deixou com que o seu coração fosse vendido. Ele amava mais o dinheiro do que ao Senhor. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro. Quem tiver aí pode mandar para cá. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra do Senhor. E Jesus sauda Judas como amigo na Bíblia. Ele beija Judas como amigo na Bíblia. Porque cada um dá o que tem. Infelizmente, eu fico admirada com algumas pessoas que elas não conseguem ser diferente disso. Elas simplesmente são falsas porque são. E elas não conseguem ser sinceras e porque elas são feridas demais, foram feridas na sua casa, elas não conseguem abrir o coração, elas não se permitem amar genuinamente e não se permitem serem transformadas por amor de outro. E eu acho isso muito interessante. E Davi diz: até quando vocês vão amar ilusões e buscar a falsidade? Sabe, queridos, Deus ele faz maravilha com os fiéis. Davi ele diz: olha, estremeçam de ira, só que não pequem. E acalmai-vos nos seus leitos. Acalmai-vos em seus leitos. O que é que ele quer dizer com isso? Lá em Efésios 4:26 diz isso também. Diz que nós não devemos dar lugar à ira. Nós devemos resistir a essa ira para não ceder lugar ao diabo. E Deus falou isso com Caim. Caim, o pecado espreita a tua porta e cabe a ti vencê-lo, porque a ira pode se transformar num ódio. E o ódio, uma vez alimentado, ele pode colocar no coração do homem o desejo de vingança. E aqui está o grande problema de muitos cristãos, porque na vingança eles começam a agir com a justiça própria e deixam de crer na justiça de Deus. E Deus é justo. E é isso que Davi está querendo dizer. Somente Deus é justo. Talvez você esteja, Anne, mas eu sofri. Eu tive uma filha que passou por isso. Eu tive um marido que passou por isso. Eu tive numa igreja que passei por isso. Mas somente Deus é justo. Deus conhece a tua intenção e conhece a intenção da pessoa. Então a melhor coisa que tem a fazer é deixar nas mãos de Deus. A própria Bíblia fala que Deus convida a gente a fazer isso. Convida, Anne, convida sim. Lá em Romanos, Deus nos convida a fazer isso. Em Romanos, no capítulo 12, o verso 19 diz: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Então eu não sei se você é uma pessoa totalmente sanguínea, como Davi, colérico, né? Que tipo de estrutura de personalidade você tem, mas eu te dou um conselho. Quem vive dessa espada da carne, por ela morrerá. O próprio Jesus disse isso a Pedro quando ele levanta a sua espada contra Malco. E a espada que nós devemos usar não é carne, é espírito. E a Bíblia nos fala sobre isso o tempo todo, que nós que somos espirituais devemos fazer uso das armas espirituais e não carnais. E se você crê que Deus é justo e a justiça humana é trapo de imundícia, que a justiça do homem não revela a justiça divina, então entregue ao Senhor alguma demanda nesta noite, porque não é à toa que estamos meditando nesses salmos. Sabe, queridos? E o salmista Davi, ele enfrenta uma situação ruim. Ele estava aqui necessitando colocar sua confiança em Deus para poder permanecer forte. E ele sabia do caráter que ele tinha. E ele era um homem reto diante de Deus. Porém, ele estava precisando que Deus exercesse a justiça por ele. E você sabe muito bem que diante das perseguições, Davi jamais ousou a levantar as suas mãos contra Saul. Se nós aplicarmos ainda essa palavra dentro de uma perspectiva, de uma perseguição de Saul contra o ministério de Davi. Então, é Deus que vai te livrar dessa angústia. Talvez você tenha uma causa na justiça, talvez você tenha uma causa entre irmãos na igreja, e você pode estar perguntando exatamente o que Davi, até quando? É muito comum os homens questionarem a Deus, até quando? Até quando os perversos vão fazer isso comigo? Até quando gente ruim vai andar ao meu lado? Queridos, eu tenho uma palavra para te dizer.
Quando Jesus te chamou, não te convidou nesta terra ainda para o paraíso. O paraíso não é a igreja. Acho tão engraçado os crentes que se convertem no começo acham que a igreja é o paraíso. É não, aqui ainda é o inferno. E eu acho que tem um inferno mais quente do que esse aqui, que vai ser no final de todas as coisas, quando então a besta e o falso profeta vão inaugurar, né, o lago de enxofre e fogo, e esse lugar terrível que não foi feito para ninguém, mas para o diabo e seus anjos. Porém, muitos vão escolher ir para lá pela vida que levaram, e que eu espero de verdade que nenhum de nós cheguemos a esse lugar tão terrível, porque nós vivemos muito pensando no hoje e nós deixamos de entender que a vida que levamos aqui vai refletir onde vamos passar a eternidade. Mas se você é alguém que está se perguntando até quando eu vou passar por isso, então faça a oração para Jesus lhe levar, então, né? Se você tem coragem, porque, queridos, aqui é isso mesmo. Aqui é lugar de desafios. E aqui a gente demanda muita energia com pessoas difíceis, ruins e perversas. E entre elas nós devemos revelar a glória de Deus. Acalmai-vos é a melhor forma. Acalme a sua ira. Deus, ele não quer qualquer sacrifício, ele quer sacrifício justo. E sabe, essas pessoas estão fazendo isso, levantando as mãos nos templos, louvando, estão ali e elas acham mesmo pela cauterização da mente delas, que Deus está se agradando do sacrifício delas. Oh, é por isso que muitos naqueles dias vão ser abalados com a fala do nosso Deus, né? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não se preocupe. Há dois caminhos, de morte e de vida. Infelizmente, alguns têm trilhados por eles. Então, se você é alguém que dá ouvido à voz de Deus, sabe que a segurança do fiel está em Deus. Deus tem uma palavra de vida para você. Você pode até se perturbar, mas não peque, por favor. São palavras de vida. Perturbe-se, mas não peque. É isso que Davi está dizendo. Olha, estremeça de ira. Você pode ser afligido, mas, por favor, não peque contra o irmão. Saiba lidar com essa raiva. Não deixe essa raiva virar um ódio, que isso vai matar você. Coloque tua fé no Senhor. Continue oferecendo sacrifícios justos. Não pague o mal com o mal, mas a Bíblia nos ensina a retribuir o mal com o bem. Tem coisa pior do que você abrasar a cabeça de alguém que te fere? Não tem. Não tem de verdade. Então isso é vivenciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça o bem. Embora a nossa vida aqui na Terra muitas vezes pareça cheia de imprevistos, de incerteza, eu quero dizer que Deus escolheu você para ser luz. E você é uma bênção do Senhor. Pode ter certeza que a graça de Deus resplandece sobre a tua vida e você é extremamente abençoado. E a vida dessas pessoas, por mais que elas prosperem aqui hoje, tem os seus dias marcados. Então, como Deus diz, colocaste em meu coração mais alegria do que aqueles que têm fartura em épocas de trigo e de vinho. Antigamente, a alegria era muito voltada para essas coisas. Isso daí era tido como bênção, trigo, vinho. Era a alegria que Deus concedia para o povo que fazia as suas plantações. Então, na hora da colheita. Então, saiba que a hora da colheita se aproxima e o resultado é que você será uma terra fértil. Você verdadeiramente tem sido uma bênção do Senhor. Como Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção. Então eu tenho certeza que o teu celeiro vai transbordar de trigo, de vinho, de alegria. O teu celeiro vai transbordar da alegria do Senhor. Haverá muito mais fartura em teu coração do que naqueles que prosperam. A paz de Deus está muito longe de quem faz essas coisas, mas a paz que Jesus ofereceu, que não é a que o mundo dá, ela é aplicada na sua vida de forma que você pode deitar no seu travesseiro e dormir com a consciência tranquila. E esta é a palavra do Salmos 1.
Eu termino dizendo: em paz me deito. Será que você tem paz diante disso? Sabendo que Deus te livra da opressão, Deus te justifica, Ele não te condena, Ele conhece o certo e o errado, Ele não dá o culpado por inocente. Será que você pode deitar e dormir? A melhor prova que você pode dar a Deus de que você confia na justiça divina, entregar a Ele e descansar. Então te convido hoje a dormir. Dormir sem bromazepam, dormir sem aqueles remédios de tarja preta. Eu te convido a deitar e dormir apenas com a tua confiança e com a tua segurança de que Deus é o Senhor da tua vida. Ande seguro e sem medo. Antes, o amor perfeito lança fora todo medo. O medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Se há temor em você, é porque tua consciência está te condenando em alguma coisa. Reflete. E se de fato você falhou, pede perdão a Deus. Esse é o princípio para que a tua paz seja restaurada e que você durma tranquilo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha acalmar o desejo de vingança, a justiça própria, a ira que muitas vezes opera no coração humano, Senhor. Deus, que o Senhor possa responder com a tua justiça, pois entregamos ao Senhor todas as nossas demandas. Sabemos, Pai, que as pessoas que conduzem para o caminho de ilusão e falsidade, elas têm a vida dela espiritual fingida diante do Senhor. E não cabe a nós julgarmos, mas orarmos para que a tua graça, a tua misericórdia os alcance e que teu Espírito possa convertê-los. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê habilidade, Pai, em teu nome, de continuar na tua presença, fazendo aquilo que te agrada, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. Que nós não venhamos andar pela carne, mas pelo Espírito de Deus, que é o que a tua palavra nos ensina. Faz a tua luz resplandecer sobre a nossa face, Senhor. Em nome de Jesus, põe alegria no nosso coração, independente das lutas e das pessoas. Nos ensine a olhar para o Senhor, firme os nossos pés e deposita no nosso coração, no mais íntimo da nossa alma, segurança, confiança em Ti. Porque onde opera, Senhor, a segurança e a confiança, não há lugar para dúvida e para medo. Ensina-nos. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém e amém.